Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Kings Podcast. Eu tenho certeza que as nossas gravações têm abençoado a sua vida e hoje não vai ser diferente. Eu tenho o prazer, pela primeira vez, ela não gosta de aparecer nas câmeras, a minha esposa, Valéria, a pastora Valéria. Seja bem-vindo, Vá. Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aí. E vamos lá, né? Temos também um casal abençoado, ele já gravou comigo, mas ela é a primeira vez. Davi Fernandes, seja bem-vindo mais uma vez. Ô, meu irmão, tamo junto. Bom demais, vamos bater mais um pouco de papo. E com ela junto aqui, né? A minha esposa. Vamos, Cris. E a nossa convidada é Cris. Obrigada. Obrigada pelo convite. Benção. Amém. Gente, primeira vez de vocês nos Estados Unidos, na Isso. Flórida. É isso? Uhum. Isso. Viajando em família. Ah, que Sim. especial. Numa família maravilhosa. Conhecendo Com uma vocês. família maravilhosa. Vocês são demais. Vocês são um presente pra gente. Cada vez que vocês saem da casa de vocês, da igreja local de vocês, para abençoar outras vidas que talvez estejam em outro estado, no Brasil, ou em outra cidade, ou até mesmo em outro país, na Europa, no outro continente. Como vocês sentem e encaram essa missão, Davi, Cris, Josh, Caleb, a missão de vocês individual, mas acima de tudo uma missão conjunta em família? Fala para nós, depois a Cris complementa, Davi. Começa comigo? Pode começar. Deixa eu só entender melhor. Você disse que o que a gente sente... Não. Como vocês sentem assim, a missão, cumprindo uma missão em família, abençoando outras nações e tal? Ah. Porque existem muitas vezes, o pai tem um ministério, mas muitas vezes, igual você tem um ministério. Ah, tá. Você está seus falando filhos viajam com você, sobre fazer sim. junto em família. Sim, Ah, isso, legal. tal. Primeiro sentimento que vem é de gratidão, porque eu me lembro quando eu era bem jovem, a idade do Caleb, do meu filho, né, 17 anos, eu já era envolvido com música, né? Então, envolvido ali com música, obviamente, em algum momento você sente aquele desejo. Poxa, eu queria ir tocar em outros lugares, né? Tocar as canções. A gente fica com esse sentimento, esse sonho, né? E ao amadurecer mais um pouco e ter todo o processo de mergulho espiritual, né, em Deus, formando família, e tendo como prioridade a família, por ter sido filho de pais separados e tal, quando eu vejo isso acontecer, não só comigo sozinho, mas eu estou podendo construir em família, e os testemunhos que eu recebo, né, dos frutos que a gente está conseguindo dar, é gratificante demais, é uma gratidão. Em vários momentos eu estou em lágrimas e sorrisos nessa mistura de gratidão a Deus, emocionado em lágrimas, em sorriso, porque a gente está podendo, com a nossa família, construir ambientes onde o que a gente compartilha fala sobre ser família espiritual, sobre essa conexão de filhos e o Pai eterno. Então é gratidão total. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. E aí, Cris? É verdade. A palavra é gratidão. E eu me sinto uma mulher abençoada. Eu sinto que é um privilégio estar vivendo isso. Porque, assim, nem nos meus maiores sonhos, como família, eu poderia, sabe, imaginar que estivesse vivendo isso, sabe? Ter uma família sacerdotal, ter os meus filhos caminhando, né? Demais. No reino, conosco, junto. Então, assim, me vem o Salmo, né, de Davi, que diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Oxe, ótimo. Me sinto, assim, impotente, né? O que eu faço? Nada que eu faça É verdade. pode recompensá-lo, né? Mas, assim, retribuir. Então, só a graça. Graça. Me sinto agraciada, assim. O favor de Deus veio. E é isso. Amém. E o que a gente tem passado esses poucos dias, porque nós nos conhecemos há alguns dias atrás, né? Eu falei pro Fabrício, foi um presente de Deus, sabe? Onde a gente começa em conexões e Deus te dá um presente, que foi uma família que entrou, assim, que
encaixou tão bem, sabe? Vocês aqui em casa, todo mundo feliz, todo mundo alegre, o jeito dos meninos tratarem vocês tratarem os meninos. Então, tipo assim, a gente pode dizer hoje que o que vocês pregam, vocês vivem, sabe? Porque, nossa, é uma família muito feliz, muito alegre, a gente já riu muito, sabe? Então, a gente se conectou muito, foi muito bênção mesmo. Que especial. A gente, eu e Valéria, nós prezamos muito a mesa, a aliança, né? E, assim, eu vi muito que Valéria e a Cris, elas são muito parecidas, né? Em muitos aspectos. Muitos aspectos. É nóis. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui diretamente, que vocês, né, vivenciam isso. Vocês são mãe, Valéria é mãe de 2 meninos, você também, né? Como mãe, ou vou fazer pergunta como mãe, qual é a missão, ou quanta dificuldade ou quanta gratitude vocês têm por poder ensinar, no caso da Valéria, o Gabriel e o Felipe, você, o Josh, o Caleb, ensinar o caminho do Senhor aos filhos de vocês. Começa a Cris, daí a Valéria complementa. É desafiante, né? Criar filhos é um desafio, né? Quando você entende a responsabilidade, né, que isso te traz, né? E meninos, né, é bem desafiante, porque hoje em dia, assim, tudo joga contra, né? Tudo que você ensina aqui dentro de casa, ali no lar, vem uma avalanche de coisa, né? Uma maremoto para levar tudo aquilo que você ensinou, né? Mas, assim, é gostoso, eu gosto. Eu sempre quis ter menino, né? Sempre quis ser mãe de menino. Quando o Caleb nasceu, eu fiquei feliz da vida. E aí, quando eu engravidei do Joshua, que eu não sabia que era Joshua, aí todo mundo me perguntava, e aí, uma menina, será que é uma menina e tal? Eu falei, gente, se vier um menino, eu vou ficar muito feliz, assim, eu queria ser mãe de menino. Então, já veio o menino, se vier uma menina, ok, mas se não vier, eu já estou super feliz. E assim, fez essa dupla aí maravilhosa, Caleb. Primeiro foi o Caleb, né? E depois a gente, e aí, vamos fazer a dupla? Será que vai O ser Josué. Azaf? Vamos Hoje fazer o a gente vai Josué. fazer a dupla. Josué e Caleb. Aí. Mas é desafiante, mas eu acho que a gente, eu sempre falo, né, entre erros e acertos, porque a gente erra bastante. Mas entre erros e acertos, a gente vê nossos filhos, né? E eu posso falar o mesmo, né, dos filhos de vocês, a gente vê que a gente está mais acertando do que errando, né? E é isso, mas é muito gratificante. A gente sempre fala que a gente tenta, muitas vezes a gente erra para tentar acertar. E a gente, infelizmente, a gente erra. Mas o que eu gosto muito com os meninos, eu gosto de ser uma amiga para eles. Isso. Que eles possam chegar em mim, no Fabrício, abrir o coração. E é mais assim, uma parceria de amizade do que aquela coisa de... Claro que a gente tem nossos compromissos como mãe, mas é muito agradável também ser amigo deles, onde eles poderem chegar e ligar para você, mãe, como que está acontecendo, como que eu faço. Então é muito gratificante. É desafiador, com certeza. Menino também, né? Porque eu tô vendo agora que Gabriel e Felipe estão numa fase que eles começaram a trabalhar, então já estão... Não, porque eu sei, eu faço, mas eles, graças a Deus, têm o respeito. Quando a gente chega e fala, não, meu filho, não é assim, vamos pensar de outro jeito, né? E eles são sempre respeitosos. A gente sempre bateu na tecla de respeito com os mais velhos. Sim, importante. Muito importante. Entender a mente das pessoas, né? Com Felipe e Gabriel, mas é bom demais. E tem a parte divertida, né? Porque a mulher é mais séria, né? A mulher é mais, né, responsável, mais, né, focada nas coisas, né? Eu costumo até dizer para você que o homem demora mais a amadurecer. O homem não né? sai da quinta série, né?
A gente processador é fala mais lá, lento. O processador é mais lento. né? Não, e aí... Não, mas eu acho que daí Deus encaixa tão bem que a gente dá uma diminuída, dá uma Isso. pisada no freio. E a gente aproveita que tem meninos que tem aquela parte molecada, a gente entra na brincadeira e se diverte também, né? Se for pra rolar no chão, No chão a gente rola, tá tudo certo. Anda de skate. Anda de skate, empina carrinho no shopping. Quando a Cris entra no futebol, a gente morre de rir, mas a gente ri muito Ai, jogando gente, Tem futebol. coisas que a gente tenta assim, ó, muito. Não, mas eu vou lá no mas futebol, vamos. grito gritar. mais do que... Se Grita a bola tá no meu pé, é uma gritaria danada, que eu não sei o que eu faço com ela. E eu acho que eu tenho que jogar ela na cesta. Aí eu fico... Na sexta, viu? Na sexta, desculpa. Na rede. E eu fico de um canto pro Essa aí outro. entende de futebol, hein? Ah, gente, foi um lápis. E aí eu fico de um canto pro outro atrás da bola. Então eu fico morrendo de cansada e não faço nada. Mas a gente tenta. É. Isso aí. Importa a comunhão. Quantos anos de casado? 21. 21 anos de casado. Meu Deus do céu. Respondeu Respondeu com rápido, ganhou autoridade. ponto, ganhou ponto. Autoridade. Ganhou 21. Ganhei ponto, soldado. 21. 21. Como começou? Como vocês se conheceram? Na Ó. igreja, fora da igreja? Quem fala? Eu ou a Cris? Você Como pode você falar, amor. decidiu? É? É porque no outro podcast já falei bastante, né? Tua vez, Eu não? completo, que você esqueceu. Então vamos lá. Completo. As famílias da Cris e a minha família, minha avó, minha tia, são amigas, né? Conhecidas. Então morávamos próximos. Então ela ia brincar com a minha irmã. Vizinhos, né? Vizinhos, Minha tia era é, vizinha da isso. avó dele. Então a gente se conhece desde criança. Sim. E aí eu boto sempre uma pilha, né? Dizendo que ela ia brincar com a minha irmã só pra ficar de olho em mim. Ai, meu Deus. A pessoa não é como é modéstia, tá presente, né? E ela brincava com a minha irmã lá, então a gente se conhecia. Depois, na adolescência, eu me mudei, saí do Rio de Janeiro, fui morar em Boa Vista, em Roraima. Fiquei muito tempo lá. Então, quando eu retornei, eu voltei a congregar na igreja onde eu congregava, lá no Rio, na Igreja Batista, na Jardim América, e ela era de lá. Aí bati o olho de novo na morena, falei, rapaz, a morena cresceu. E aí as trocas de olhares, né? E saindo com a juventude toda lá pra tomar um suco lá na praça, aquela conversa toda, fica olhando. E a gente foi conversando, até que a gente decidiu Foi. começar a namorar e tal. E casamos. E estamos aí. Com o Caleb e Josh, com essa família linda. Eu me lembro de ter uma fase, inclusive quando a gente estava nesse processo do namoro ali, em que eu não queria, eu achava que eu não queria casar. Por ter visto dar errado, né, com meus pais, com os meus tios, com pessoas da família. Então eu falei, cara, casamento é uma coisa tão séria. Por saber que era tão sério, eu falei, cara, é melhor eu não casar vamos terminar, e ter aquele papo todo. E ficava meio que enrolando ela, né? Até que ela bateu o pé firme e falou, olha só, ou vamos acabar com a enrolação, ou vamos casar logo, ou acabou de vez mesmo e tal. Né? Deu um ultimato. Tive que dar, gente. Deu um ultimato. Quantos anos de namoro? Foram Era o quê? 2 anos e... quase... Não, nem chegou a completar 2, né? Não, 2 Completou, anos. né? Completou, em meio à conversa não 2 tinha completado anos, 2. dois Mas aí a gente decidiu casar. E foi a melhor decisão que eu tomei. Casar. Né? Com a colega de infância, né, cara? Gente, Que se a gente especial. parar pra pensar, né? Esses detalhes, né? Coleguinha de Que se infância da conheceu com igreja. 5 anos de idade, você foi morar em Roraima, É isso que eu falei. né? Um tempo. Fiquei lá 7 fiquei lá 5 anos e pouco. Roraima é perto lá, Júnior? É longe, hein? Pra quem não sabe, Boa o Júnior, que é nosso produtor aqui, é de Rondônia, então... É, Rondônia. Parece o nome, mas não é. Rondônia, eu tava em E Roraima. aí voltou, né? E eu é engraçado que eu me lembrou uma coisa agora, que eu morei um tempo com a minha tia. E eu sempre tive um desejo de, assim, tudo bem, meus pais são separados, né? Mas você vê como pessoas são diferentes, né? Ele teve pais separados e teve um trauma, tipo assim, não vou casar
porque dá ruim e tal. Eu não queria quando eu tivesse filhos, e eu achando assim, então casamento costuma não dar certo. Aí meus filhos vão sentir o que eu senti na separação dos meus pais. Eu não queria que eles passassem por esse trauma. Então, no meu caso, né, eu assimilei essa história com receio e estava pensando seriamente em nunca casar. Já com ela foi diferente. Já mesmo sendo filha de pais separados, eu sonhava em ter uma família. Eu queria ter a família que eu nunca tive. Então, assim, meu sonho sempre foi casar e formar uma família, assim. Então, e aí eu lembro que eu pequenininha, eu já falava com a minha tia, né, sobre casar, sobre casamento, sobre, né? E ela falava assim, uma frase que sempre me tocou, que ela falava assim, Cris, o seu noivo já está no mundo, ele já existe. Você, no dia certo, você vai saber quem é, mas ele já está aqui, né? E isso, aí eu lembrei agora, porque se a gente parar para pensar, eu conheci ele pequena, né? Ele já estava realmente no mundo. Pertinho de você. Pertinho de mim. E eu não sabia. Mas, assim, as coisas que Deus, né? As surpresas de Deus, né? Deus sempre nos surpreendendo. E assim, eu sempre falei, cara, assim, se eu tivesse falar assim, qual é o seu sonho, né, de vida desde muito tempo, era formar uma família. E eu lembro que eu ia na igreja com a minha tia. Se eu estiver falando demais, vocês falam, tá? Não, aqui é para falar mesmo. Pode falar? Aqui é para falar. E aí eu lembro que ia para a igreja com a minha tia, então eu fui criada com a minha tia, com a família, com uma família, né? Eu estava dentro de uma família, inserida ali, numa família que não era minha, né? Vamos dizer assim, que não... E ali tinha meus dois primos, a minha tia e meu tio, que era meu tio mesmo, de sangue, né? Minha tia era casada com meu tio. E a gente ia para a igreja e eu ficava olhando para as famílias. Eu ficava encantada com as famílias, porque as famílias sentam juntos, né, no culto e tal, e eu ficava olhando pai, mãe, filho, eu ficava olhando, eu me sentia assim um peixe fora d'água, né, porque não estava naquele mundo ali, né. E aí eu ficava pensando, poxa, que bacana, eles vão sair daqui, vão para uma casa deles, né? Isso daí sempre mexeu comigo. E aí eu acho que Deus, né, foi colhendo aquilo ali, né? Foi colhendo, né? E me surpreendeu realmente. Eu não imaginava. Por isso que eu falo assim, nos meus maiores sonhos, ter uma família, viver em família, assim, para mim já estava bom. Aí Deus me deu um plus. Que legal, e foi maravilhoso. Cuidado do pai, né? Nosso pai eterno, sempre Ver. cuidando da gente. Exatamente. E o início do casamento, eu e a Cris, cada um carregando a sua mochila de culturas, de famílias despedaçadas, né? De onde a gente veio. Foi difícil a gente ajustar, cara. Foi. Mesmo sendo filho de crente e tal, a gente discutia, brigava. Cara, era difícil. É difícil. Viver o que a gente vive hoje em família, ainda que tenha muitos erros e acertos, a vida vai ajustando sempre, né? Vai. Mas já melhorou muito, graças a Deus. Então, aquele início ali dava a impressão de que não ia dar certo, cara. Mas a gente persistiu, decidiu, né? Exatamente. Decidiu sempre ir se ajustando e perdoando. Porque no casamento é assim, né, cara? Vai ter momento em que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para dizer, não, tá bom. Não tem uma história que o pessoal fala, você decide o que no casamento? Ter razão ou ser feliz? Então tem coisa que você vai ter que... A maturidade traz isso com o tempo, obviamente, né? Você vai se calar, deixar o assunto esfriar, depois conversa com calma, né? E aí a gente depois... São dois um pouquinho geniosos, aí a gente discutia bastante. E com o tempo as coisas foram se encaixando. E Deus vai nos transformando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É verdade. E assim, a gente vê hoje por que tanto investida, né? O projeto do da inimigo nossa família, para a gente não viver o que a gente está vivendo, os nossos filhos não viver o que está vivendo hoje. Porque foi bem antes da gente, né? Ter filhos, filhos e tudo. Então,
A investida foi bem grande, foi bem desafiador continuar, mas Deu certo, meu amor. deu certo, né, amor? Então, você estava falando isso, né? Também, né? Eu e a Valéria, nós nos conhecemos desde os 14 anos, começamos a namorar. Ih, legal, novinhos também. 14 anos. Desde os 14 anos de idade. Você tem 19 agora, né? É. Tô chegando lá. E a quinta série saiu de você, irmão? Você é um cara mais sério. A gente estava até conversando em outro momento. Você é um Então, cara mais centrado. mas não é. verdade. É o Sabe? Você não tem a professor quinta da série quinta igual a gente, né, série. Júnior? Não é igual a gente, não. Ele é todo serião. É o professor dos alunos de Mas quinta então, série. nós namoramos desde os 14 anos. Então, quase 30 anos juntos. 29 anos. Eu tenho 43, então... Gente. A gente tem que pedir a bênção pra vocês. Vocês estão bem na frente. Então, a grande questão nós estávamos na 8ª série quando nós começamos a namorar. E aí, nós, né, começamos a namorar, não servíamos ao Senhor. O pai da Valéria é japonês, né? O avô da Valéria é primeira geração de japonês mesmo que chegaram no Brasil. Nasceu no Japão, então a primeira Ela estava geração, explicando pra gente. É o Itinissa. Nisei. Itini. Nisei. Nisei. Sansei. E Deus menino eu não sei. Então, a Valéria é a terceira geração. Então, né? E os japoneses são de uma cultura budista, né, Valéria? Chegava na casa do avô dela, era Buda para todo lado. E o pai dela também criado nessa cultura e tal. Então, eu e a Valéria, nós somos os primeiros pastores da nossa família. Então, Foi muito desafiador também. foi desafiador, porque na nossa família não tinha pastores. Eu tenho uma tia minha que já faleceu, que era evangélica, da Igreja Batista, e só. Então, ela me mandou a minha primeira Bíblia. Então, nós fomos os primeiros pastores de toda a nossa família, desde nossa história, até que nós venhamos a saber da nossa história geracional. E Deus tinha falado com a gente que a partir de nós levantaria uma linhagem sacerdotal também, né? Então, a gente serve a Jesus sabendo que graças a Deus, que Deus nos escolheu entre os que vieram antes de nós, né? Não que nós somos melhores para poder servir Jesus. Então, isso chama muita atenção. Ao contrário de vocês, os meus pais têm, dos pais de vocês, né? Vocês vieram dos pais separados. Eu não, meu pai e minha mãe fizeram na última semana 58 anos de casados, né? Residem aqui na Flórida. Seus pais têm quantos, mano, de casado? Os meus pais fizeram em abril 46 anos de casado. Bênção. Isso é são, especial, sim, lindo demais. E são histórias Totalmente tanto diferente da dos pais de vocês, mas nós tivemos os mesmos problemas do início do casamento. É, porque vem com um jeito diferente. Exatamente. Costume diferente. Mas eu acho que não Até ajustar. importa o que você passou, não importa o que você já viveu, Deus transforma tudo. Aqui está uma prova viva entre vocês e nós aqui, vindo de pais separados, ou então nós viemos de pais... Mas quando Deus pega e começa a trabalhar, ele fala, não, aqui vai ser casa sacerdotal, ponto final. E ele começa a fazer, entendeu? Então, é muito gratificante hoje, assim, ver os nossos filhos servindo ao Senhor com carinho, com zelo, principalmente, né? Verdade. Que eu vejo meus filhos lá, eles não tocam, eles não cantam, mas eles estão atrás das câmeras, eles estão atrás dos sons, correndo, fazendo tudo, Dando sabe? o melhor, né? Dando o melhor, sempre. Muito bacana. Não, e o Gabriel lá no sábado na conferência. Ele prega, né? Deu uma palavra, foi especial demais. Né? Muito legal. O Gabriel tocava bateria. Ah, você me falou. Um dia ele chegou pra mim, toca, mas tá enferrujado, né? Aí um dia ele chegou pra mim e ele falou, pai, eu não quero tocar bateria. Eu sinto que Deus me chamou pra mim pregar a palavra. Então, né, ele já prega. Você viu sábado lá no congresso, lá na conferência e tal. Sim. Então, ele tem a desenvoltura boa na palavra, estudo, muito parecido comigo também, na parte de estudo e tal. E o Felipe é evangelistão, né? O Felipe, onde ele chega, ele atrai, né? O pescador de rede. Onde ele chega, é aquele negócio de abraça todo mundo. Carisma natural dele, né? Ele é muito Assim, querido. Ele é muito querido, realmente. E Deus tinha falado pra mim, sabia? Que Deus usou o Judas pra falar comigo isso. Que Deus tinha me dado um pastor e um evangelista. Olha. Aí você olha o Gabriel tem muito traço pastoral, gosta de cuidar, visitar,
né? Ele faz estudos online com os meninos da igreja, tal, ensinando sobre a vida de Paulo. É isso, né, Felipe? Sobre a vida de Paulo, tal. E o Felipe é evangelista, aquele boa praça que chega e tal. Traz todo mundo. Conquista tudo. Conquista. Conquista mesmo. Chama Chega, pra ele perto. chega na igreja, ele cumprimenta todo mundo, como é que você tá, como é que foi a semana, tal. Que legal. Então, isso para nós é muito importante, saber que os nossos filhos, eles estão caminhando com o Senhor. Isso não tem preço. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Depois passamos de não desviar dele. Então, eu acredito que também, como a Cris falou, nós estamos caminhando na direção certa. Agora, nesse caminho, existe buracos, muitas vezes na estrada, Uns ajustes. alguns ajustes que nós temos que fazer. Perfeito, Porque- faz parte. Vamos convir algo, né? Eu acredito que é um desafio, tanto para os filhos de vocês como para os nossos, ser cristão, muitas vezes no meio de uma juventude que está dizendo para eles, cara, isso é ser careta. Uhum. Isso não é legal, Você não está vivendo. Né? entendeu? Tem essa pressão, né? Verdade. Você não essa está pressão vivendo, existe. você está perdendo sua juventude, né? E quando a juventude realmente está pedindo socorro, né? Porque é uma busca incessante de uma paz ou de um prazer, né? Que nunca vai ser encontrado sem Cristo, né? Então, está sempre inventando coisas que dê mais prazer para tapar esse buraco, esse vazio existencial, né? E a gente... eu sinto a dor, né? Disso eu como mãe, né? Vendo jovens e adolescentes, assim, em sofrimento, né? Muitas vezes acham que não, mas estão em sofrimento. E realmente dói. Por isso que eu acho que, assim, os nossos filhos, como de muitos, né, a juventude cristã, né, com caráter de Cristo, ela tem um encargo, né, bem forte, né, tem que ser intenso, né, no propósito. De evangelizar, de trazer para perto, de mostrar, eu sou jovem igual você, eu sei as suas questões, né? Todas as questões são as mesmas que a minha, mas vem para cá. Tem um lugar bom aqui, tem um lugar de descanso, tem um lugar de prazer, e prazer de verdade, né? E não momentâneo, né? Mas uma paz que realmente é para todo sempre. E não precisa estar tudo bem. Né? A gente sabe que não precisa estar tudo bem, que às vezes está tudo ruim. Mas essa paz, ela não sai da gente, né? A gente não sabe explicar, né? E sem Jesus tem tanto adolescente tentando tapar isso, nessa corrida desesperada, tentando tapar esse buraco. Alguns estão mergulhando na depressão, se suicidando. Sim, é Que triste loucura demais. que tá isso, né, cara? Triste demais. E os pais se sentem impotentes diante disso, Uma né? coisa que a gente estava conversando, muitos procuram esses tapar, porque às vezes dentro de casa tem pais, tem pai, tem mãe, mas são órfãos, onde eles tentam fazer alguma coisa extra para tentar chamar a atenção dos pais. É verdade. Porque hoje em dia os pais você vê muito atarefados. Os pais estão na correria, trabalho, dinheiro, fazer, comprar, e não tem um tempo de sentar numa mesa, perguntar como é que foi seu dia, meu filho. Olhar dentro dos olhos, Olhar dentro dos olhos. Não tem mais dar tempo para atenção isso. pro filho, conversar, ser ouvidos. Não tem mais tempo. Às vezes eles só Os querem ouvidos ser... ouvirem seus filhos. Bastante tempo, deixa eles falarem. ouvir. Dê atenção, E né? atenção, eu Abrace acho seu que filho é com os isso. olhares e com os ouvidos também. Uma coisa que até falei pra Cris, eu dei até risada, que aqui em casa a gente gosta de brincar alguns joguinhos assim, né? A gente sempre gostou. Deitava na cama, o Felipe sempre vinha, que era o menor. Vamos brincar. Até foi 2 semanas atrás, a gente comprou um Jenga. O que é um Jenga? É aquele que você vai tirando as pecinhas pra desmontar. Uma torre. Tá. É uma Uma torre. torre de 3 pecinhas retangulares, que você vai empilhando ela como se fosse trançado, como se fosse o jogo da velha. Aí cada um tem a sua Aí vez você vai de tirando. tirar.
Até desmoronar. Até desmoronar. desmoronar. E, tipo, são coisas simples. Você não Coisa precisa de simples, muito cara. dinheiro. Você não precisa dar rios de coisa. Ah, não, meu filho, hoje eu vou te dar pra te agradar um passeio pra Disney. Hoje você não Pois é. pode. Não Simples, mas pode. valiosa demais, Mas né? aquela Que brincadeira valor. ali fica gravado. Que valor que tem isso, é A verdade. gente brinca lá de descobrir o nome da música. A A gente morre forma as de- duplas, né? Bom. Por exemplo, vai o Caleb e a Cris. Eu e o Josh, um exemplo. Aí a gente combina aqui qual é o nome da música, né? E aí um fica fazendo mímica até o outro descobrir. Cara, eu choro de rir. A gente morre. A São pessoa fica momentos fazendo várias mímicas, né? Pra poder tentar o outro descobrir o nome da música. Então, assim, eu acho que eu vejo, né, eu percebo que esse ativismo, né, e cada vez mais progressivo, né, e que vai ser progressivo sempre, não vai chegar ao lugar que se quer, né, porque atingível, não, é inatingível, né, Sim. é o que está roubando essa comunhão, sabe? Essa relação de pais e filhos. Porque é muito fácil, e eu digo isso, né, adolescente, só de criancinha, de sabe, pirralhinhos, criancinha mesmo, porque é muito mais fácil e mais rápido você dar um berro ou dar uma chinelada, seja lá o que for, Ou uma tela de um iPad e que deixa você, lá. exatamente, do que você sentar olho no olho e explicar. É. Não faz isso por causa disso, disso, e você vai estar de castigo. O tempo está passando. Você quer ganhar dinheiro. você A quer comida trabalhar. está no fogo, eu tenho que fazer não sei o quê, né? A mãe, por exemplo, eu tenho que fazer isso. Então é uma berraria, ou já joga o chinelo, às vezes já joga até o chinelo, porque é um ativismo assim louco que realmente está roubando, porque eu assim fui criada sem pai e mãe, fui criada com a minha mãe, mas minha mãe trabalhava para sustentar a gente, são 3 meninas, eu fui criada com a minha avó, e minha avó criando vários netos dos casamentos que não deram certo, das filhas, enfim, e ela fazendo o que pode, né? Mas nunca ninguém tinha chegado para mim, e eu cresci um pouco revoltada, porque essa coisa de não ter aquela família que eu tanto queria, né? E que eu via das minhas amigas, que eu ia vamos fazer dever na escola, lá na minha casa, vamos fazer trabalho. Eu via aquele lar ali, eu via um quartinho, o quarto, né, bonitinho, de menina, só dela, né, com um monte de gente no mesmo quarto, enfim. E eu, assim, naturalmente, eu ficava assim meio revoltada, né, respondona, né, meio arredia, né, aqueles cavalo bravo, né, aquelas selvagem. Mas era realmente porque criança é muito reativa. Criança é muito reativa. Tem algo errado? Podes crer que a criança tem algo errado com ela, mas que ela está reagindo a algo bem fora da vida dela ali mesmo, né? Não é ela, né? Porque a família é um sistema. É um sistema que um afeta o outro. Nunca é só o Joãozinho que está errado, nunca é só o Pedrinho, mas o Pedrinho é o que reage. A luzinha que acendeu. É a luzinha que acendeu. Verdade. Né? E aí, não, é fulaninho, e aquilo só vai, né, revoltando mais. Quando ele só está acendendo a luz de, vamos fazer alguma coisa, porque o negócio está ruim aqui dentro de casa, a nossa família está desmoronando, né? Precisa ser feito alguma coisa. E eu era arredia, assim, e um dia que a minha avó já estava bem cansada, não aguentava mais, ela chamou meu tio e falou, dá um jeito nessa menina, porque ela está me respondendo demais, né? E aí, a primeira vez que ele me colocou num lugar e sentou e olhou nos meus olhos e falou assim,
O que está te faltando? Qual é a sua dificuldade de amar sua avó? Aquilo ali, para mim, foi o único que eu... Essa frase não saiu mais da minha cabeça. E eu falava assim que... me fez refletir. Não foi uma bronca. Não foi uma chinelada. Não foi uma chinelada. Sentou e conversou. Sabe? Não foi nada disso. Foi só uma pergunta. E às vezes é isso que está faltando. Não é acusar um adolescente, uma criança, sabe? É fazê-la refletir. Porque elas têm essa capacidade. A gente, às vezes, né? A gente a gente não dá a gente diminui, né, a capacidade, né? A gente acha que não tem capacidade, subestima. Essa é a palavra. Subestima. E aí, fazendo ela refletir, como me fez refletir, de falar assim, que culpa minha avó tem? Ai, minha avó me dá comida, minha avó me dá o que ela pode, ela me cria, e eu estou revoltada desse jeito. Aquilo me fez pensar e me fez mudar de ação, porque eu vi que não fazia sentido, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, sentou, olhou no olho, e sem acusação, mas só joga uma frase assim que faz a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, a refletir, porque a resposta está dentro dele. Sim. E ele vai procurar lá a resposta e vai achar. E isso sim é capaz de gerar. São conversas e palavras assertivas, que elas não são desperdiçadas, né? E aí a pessoa ela não cria ali um bloqueio porque ela está me acusando, então eu vou rebater. Não, ela recebe aquilo e aquilo ali é mais bem recebido e surte um efeito melhor. Então, por isso que eu falo assim, essa correria toda tá sendo muito tóxica para a família. Sabe? E a família toda sente. Toda. Não é o pai que é o mais certo, ou a mãe, ou é o... Não. A família toda sente. Mexem com toda a estrutura, com toda a sistemática, com todo o maquinário. A engrenagem, né? Roda a engrenagem. A família é bem, a engrenagem vai bem. Isso aí. E aqui está falando desse ativismo, correria, de quem tem uma vida normal, secular, de trabalho, ganhar dinheiro, e deixa de dar atenção para a família, às vezes por ganância, às vezes nem, já até ganha o suficiente, mas tem uma certa ganância, né? Mas a gente pode falar também a respeito de famílias que são cristãs e que têm esse ativismo em relação ao que eles chamam de fazer a obra de Deus. Estou trabalhando para Deus, eu tenho que estar na igreja segunda-feira, tenho que estar na igreja terça, quarta, quinta. Estou fazendo a obra de Deus, não estou servindo a Deus. Ai, calma com isso um pouquinho também, né? Primeiro que Deus não chamou a gente para trabalhar para Ele, chamou a gente para estar com Ele. Sim. E aí, é claro, você tem que encontrar um equilíbrio nisso, porque a prioridade é Deus, óbvio, Sim. mas depois vem a família. Né? Depois a igreja, né? Exatamente. Então, tem muita gente com levantando essa bandeira. Não, eu tive a bênção, a sorte, e essas conversas com a Cris me amadureceram muito também com ela. E na minha caminhada, poder ter, claro, o meu encargo de servir a nação e ministrar em muitos lugares, mas eu acho que também a minha decisão de acertar com a família por ter visto dar errado, né, com os meus pais, eu decidi, cara, a palavra não é perder tempo, mas é investir tempo em ter tempo com os meus filhos. Sim. Vamos lá jogar futebol junto. Anda de skate mais uma vez que eu fico assistindo de novo. Pai, me leva de novo para a pista, eu levo de novo para a pista. Pai, agora vamos para a piscina, vamos para a piscina. Porque isso é importante. As crianças crescem com a autoestima boa. Uhum. Elas crescem Se sentindo seguras. se sentindo seguras. Quais são as palavras que você sempre fala? Vocês estão percebendo nesse podcast que o meu lado bom está aqui, né? A Cris. Ela que entende melhor sobre família. Eu estou aprendendo com ela. Bom, Estamos aprendendo mas juntos. O que você está falando é muito importante pelo seguinte. Hoje, dentro da igreja ou fora da igreja, cristão ou não, o que vocês estão falando é o seguinte. Eu chego à conclusão que nós estamos dando mais importância para o que tem preço
do que o que tem valor. Pois é. Concorda comigo? Concordo. Porque nós estamos correndo, trabalhando, ganhando dinheiro para Né? comprar o que tem preço. Só que, na realidade, nós devíamos investir naquilo que tem valor. Porque uma família não tem preço. É verdade. A família tem valor. E o que vai acontecer é que essa criança vai crescer e ela vai dar sua atenção também Sim, porque tem vai- preço, vai- tem vai- valor. vai- Aí vem a outra geração, os filhos deles, nossos netos. Sim, E sim. vai só nesse caminho. Então, Porque a criança tá só, é uma esponja, né? você vê o exemplo, né? Mas Absorvendo a criança, tudo que tá acontecendo ao ela redor. só vai passar o que ela aprendeu. Vamos pegar um exemplo aqui. No sábado, quando você terminou de ministrar na Conferência Pais e Filhos aqui na Flórida, você lembra que você chamou as famílias para orar? E aí, nós pastoreamos muitos jovens que os pais não servem Jesus, não vão na igreja, tal, tal, tal. E aí, qual era a nossa preocupação quando foi chamada as famílias? Muitos deles começam a olhar para o lado, aquilo que você sentiu, a minha amiga tem um quarto e eu não tenho. Entendeu como é que é? Só vou trazer esse contexto agora. Aí, nós e os nossos pastores, auxiliares, né? A gente começa a olhar para a igreja e começa a buscar os nossos jovens ou adolescentes que os pais não estão lá. E aí, não sei se você notou, mas tipo assim, na hora que você chamou, pô, aí eu e a Valéria já abraçamos um aqui, trazemos nossos filhos, os outros obreiros também já foi, por quê? Porque eu costumo dizer que os jovens e os adolescentes, que os pais não são presentes ou não estão servindo Jesus, eles remam contra a maré. Para mim, os maiores heróis, ou assim, na vida cristã, pelo menos na nossa igreja eu vejo, o nosso ministério a gente trabalha muito com jovens. Então nós temos jovens na mídia, jovens no louvor, jovens que pregam, jovens, tipo assim, que cuidam das crianças. E alguns deles os pais não são presentes, entendeu? E alguns deles, muitas vezes, não digo esse, mas alguns chegam na igreja, muitas vezes você olha os braços todos mutilados, porque eles não conseguem expressar o que eles estão sentindo. E aí o que acontece? Eles começam a se mutilar. Meu Deus. Porque, na verdade, essa coisa de se mutilar, a dor interior é tão grande, tão insuportável, que o ato de se cortar, de sentir na carne, é a tentativa de que amenize com essa dor aqui, amenize essa dor que está lá o tempo todo ali pulsando dentro de si. Então, você imagina a dor, né? É uma tentativa de amenizar. Então, isso, sabendo disso, é muito triste, é muito doloroso saber disso, né? E saber que os jovens estão passando por isso, sentindo isso, né? E muitas vezes calado. E essa coisa deles interiorizarem isso que eles estão sentindo é muito mais perigoso, né? Porque não pede socorro, né? Não. E às vezes acontece o que a gente tem visto muito, muito, muito acontecer, muito. Eu sempre falo assim, adolescentes não é uma idade, é um estado. É um estado que eu digo, é um estado de, né? Eu estou adolescente, porque ali acontece. Eu estou adolescente ainda. É uma complexidade tão grande, né? Porque você pensa, eles não. Imagina, quando você chega na adolescência, você pensa, eu não sou mais criança. Aí olha para o lado, eu não sou adulto. Que ponto de interrogação na cabeça. Exatamente. O que eu sou de verdade? E aí começa a busca de eu preciso me encaixar. Eu preciso me encontrar em alguma tribo. A busca de tribo. Exatamente. Para eu ser alguém no mundo, sabe? Me encaixar e falar assim, me achei. E é bem perigoso isso, porque se não tem uma estrutura familiar e que deixe ele bem seguro de quem ele é, de onde ele está, né, a que ele pertence, né,
que é o reino, né? Principalmente quando você pertence ao reino, tá? Você tem uma família, nós pertencemos ao reino. O primeiro lugar que ele se sentir mais acolhido, mais abraçado, mais benquisto, é o lugar que ele vai. Sim. Né? Então, muitas vezes eles vão para algum lugar que, tipo, você estão te exigindo muito, aqui você não precisa, você pode ser o que você quiser. Eles estão num lugar muito vulnerável. Vulnerável, folha, que vai para um lugar, vai para o outro, onde o vento leva. E quando eles se sentem abraçados, acolhidos, importantes, né, ali naquele meio, então ali é um lugar que ele, me encontrei, né? E esse é o perigo de não ter uma estrutura familiar bem consolidada, sabe? De não ter essa amizade aí que você falou, sabe? De eu sou mãe, mas eu quero ser sua amiga, quero que você entenda que ninguém nesse mundo quer você mais do que eu quero te ver feliz, né? Melhor. Ninguém. Então, aí ele tem um porto seguro, ele tem um pai, sabe? Às vezes eu falo assim, são papéis diferentes demais, né? E o pai eu vejo muito aquele que dá a direção, né? Que direciona, é por aqui. E a mãe fala assim, é por aqui, realmente, é por aqui, eu tô contigo. Qual é o suporte? O que você precisa? Né? Então, assim, quando não se tem isso, tem uma maior vulnerabilidade, além do estado de ser um adolescente. Sim. Né? A adolescência, muitas vezes, é uma idade que as pessoas acabam buscando aceitação. Isso, muito. Como a Cris falou, eu não sou criança, mas eu também não sou adulto. E daí começam a vir as primeiras paixões também. E também as primeiras decepções. Sim. E ali começa uma busca de aceitação. E é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, porque como a Valéria falou, é uma situação de vulnerabilidade. Isso. E aí eles buscam preencher aquilo que talvez eles não tenham em casa com situações ou com pessoas que vão aparentemente dar para eles aquilo que eles buscam. Aí se aprofundam em drogas, se aprofundam em orgia, se aprofundam em tanta coisa, e aí quando vai despertar, já tomou conta. Porque a própria Bíblia diz o quê? Que um abismo puxa outro abismo. Né? E a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Só que talvez nessa idade que eles estão, talvez eles não tenham nem tanto discernimento para entender isso. Mas se o diabo está trabalhando para destruir essa geração, o investimento dele é a longo prazo. Porque se ele conseguir trabalhar de uma maneira forte nessa geração, o que serão das outras gerações? Ele está trabalhando a longo prazo. E muitas vezes nós ficamos, não, mas essa geração não. Mas a grande questão é a seguinte, ele já está visando as outras gerações. Né? Porque se você for ver, como a Bíblia fala do espírito do anticristo, né? Se você ver bem, o espírito de Cristo reinava, ou mais operava, quando Moisés nasceu. Porque ele queria matar os meninos de uma descendência. Quando Jesus nasceu, buscaram matar também os meninos. Então a grande questão é a seguinte, além de tentar fazer tudo isso, ele quer dar um stop, uma pausa nessa geração para que as próximas gerações elas não venham conquistar. Porque, na realidade, a nossa geração, Davi, Cris e Valéria, é a semente que foi plantada para que os frutos pudessem vir. Então, nós somos a semente, e os nossos filhos são os frutos dessa semente. E só que se você joga uma semente, você não germina ela, você não rega ela, não permite que ela pegue luz, o que vai acontecer? Não vai ter frutos. Então, o trabalho, eu fico vendo muito isso, sabe? O diabo investe a longo prazo. Ele investe a longo prazo. E muitas vezes a gente fica, o que vai ser? Não é. Foi o que falaram. Eu vejo muitas vezes os pais educando o filho, dá um telefone, Meu Deus. um tablet, um computador e tal, e deixa ali para quê? Para que o pai possa ter um momento relax
E muitas vezes os aplicativos eletrônicos, eles estão educando os nossos filhos. Total. E tem mais uma coisa aí que você falou muitas vezes eles não têm ideia, né? Não têm maturidade para entender o que momento, o que ele está fazendo da vida dele ali, né? O que aquilo ali vai gerar. E realmente o cérebro, até fisiologicamente falando, o cérebro de criança, adolescente e até jovem só tem um amadurecimento total aos 25 anos de idade. A parte que mais demora a amadurecer é o córtex pré-frontal, que está ligado a quê? Às emoções e à impulsividade. Então, às vezes, a gente exige demais e leva tudo muito a ferro e fogo, sem ter esse entendimento de que, calma, não é... Você está olhando para ele com os seus olhos, como um adulto que você é, né? E não, calma aí, não é assim. Eles aí estão em desenvolvimento. E até fisiologicamente, isso justifica muitas atitudes de jovens e adolescentes, porque ainda não chegou no desenvolvimento que nós adultos temos, de calma, não é tudo impulsivo. Já viu? Já reparou? É muito impulsivo, é muito tudo na hora, é muito... não vai acontecer nada, né? Muito... acha que a vida é um mar de rosas, que nada vai acontecer. Se sentem imortais. Se sentem imortais, gente. Eu não tinha juízo zero. Eu tinha juízo zero quando eu penso que eu pegava o carro do meu primo e saía dirigindo sem nunca fazer uma aula e só em ver e pegava, gente, quanto. É só Deus mesmo, porque... E hoje a gente começa a analisar também muitos jovens, adolescentes com ADD, são doenças que é o ADD? Psicossomáticas, né? A gente chama de psicossomáticas. Estuda psicologia. ADD é o quê? Qual é a sigla? TDA. No Brasil. TDA. No Brasil. É que aqui é diferente, né? Isso. TDA certo, no Brasil TDA. é isso? TDA. Então, muito. e a grande questão é a seguinte, né? Aí a Cris pode falar melhor, porque estuda psicologia e tal. Agora, a grande questão é a seguinte. Hoje, não sei, Davi, se na nossa época existiam tantos jovens e adolescentes, porque a gente também não tinha o diagnóstico. Hoje a medicina, a neuromedicina, a psicologia, a psiquiatria hoje é muito mais avançado. Verdade. Né? Então, no caso é o seguinte, hoje uma criança com TDA, pai cristão, vamos jogar aqui numa cena, você que está nos vendo aí, nos acompanhando. Pai cristão, tem um filho com TDA, alguma coisa assim. Cris, você aqui, né? Psicologia, o que você aconselharia na sua visão psicológica, mas também trazendo na visão bíblica? O que você falaria para nós? Eu acho assim, muito importante você conhecer o seu filho, conhecer as limitações dele. A partir das limitações que você pode ali identificar, né? E vendo que tem alguma coisa ali diferente, né? Aí sim, leva ao médico, sim, faz alguma bateria de teste psicológico ou no neurologista, fala uma conversa realmente, eu percebo isso, porque você identificando, né, e quanto mais cedo possível, você evita o sofrimento da criança, porque a gente tende a exigir dela o que ela não pode dar. Né? A gente tenta, não, eu quero essa resposta quanto a esse determinada situação. E ela não pode dar. Então, a criança sofre e ela percebe que ela está decepcionando os seus pais, né? Sem querer, e ela começa a se sentir impotente, sabe? E os pais cada vez mais não entendendo e achando que ela está fazendo aquilo de propósito. De birra. De preguiça, corpo mole. E não é. Então, a criança entra em sofrimento, começa a relação fica ruim, né? E mais ainda, é ruim ainda para a criança, porque ela vai carregar uma série de coisas lá na frente,
sabe? Eu não consigo, eu não posso, eu não São sou marcas. Eu capaz, sou fraco, Marcas eu eu sou sou burro. fraco, eu ficam. sou burro. E isso, ela vai ser tão mais vulnerável aí numa conversa de alguém, de tipo assim, se ele está falando, ele está certo, porque eu não sei de nada. Se ele está falando que é por ali, eu vou por ali, porque eu sei que eu não sei, nunca soube. Meus pais sempre questionaram isso e sempre me passou isso, entende? Então, assim, muito importante. Hoje em dia, muitas pessoas com esse muito mais diagnósticos, né? Porque se descobriu, a ciência se descobriu. E assim, é só ter o zelo de deixa eu ver se tem realmente alguma coisa. Antes de eu exigir, antes de eu levar meu filho a um lugar de sofrimento, sabe? Então, assim, é muito, muito, muito importante. É até assim, é injusto você fazer com que teu filho passe por isso sem necessidade. Vamos lá, vamos levar, vamos descobrir, tem, não tem, o que é para fazer, é uma terapia, é botar em alguma atividade, porque normalmente o TDA acompanha a hiperatividade, né? Sim. E aí você acha que é mal educado, os outros mesmo, né? Olha ali para uma criança, é mal educada, às vezes não, gente. Eu posso Às vezes colocar não é uma isso. vírgula aí e complementar? Claro. Porque muitas dessas crianças, elas são muito maravilhosas em alguns Verdade. Tem alguns eventos. dons, Porque Verdade. os dons dela, o que elas... A criatividade O que elas habilidades têm, ao especiais. contrário, gente. Só que se a gente entender, Vai pra área da música, o cara é compreender, fera na música. buscar o matemática. que ela é Tem de boa, o que ela tem de melhor, meu, e aprofunda. fazer aquilo ali, né, E crescer. aquilo cresce, jorra. Eles são tão brilhantes, Brilhantes, assim, sabe? criativos. No que eles e não tem realmente que ter- entendem. Porque eles são ligados assim. Se essa conversa entra na minha cabeça e eu tenho interesse, aí eu vou ficar. Agora, se tiver outros ali falando outra conversa ali, aquilo ali... Não, aquilo ali não quero... Não. Ele tipo, meio que desfaz, mas não toma muito partido. Agora, se ele tiver ouvindo alguma coisa que ele realmente gosta, que ele quer... Meu, aquilo ali ele vai entrar profundo naquela conversa. Ele vai saber de tudo. Ele vai buscar. Ele vai... Nossa, é muito... Que eu vejo Verdade, isso. é. Muito... São muito criativos. Muito. Não tem que ter esse tipo de preconceito que meu filho tem. Não tem problema, é um funcionamento diferente. Sim. Só diferente. Não é menor, não rebaixa, nada disso. Só um funcionamento diferente, que existe estratégias, né, para que ele... Né, Te destaque. exatamente. E não tem nada a ver com inteligência. Não. Porque eles são Né? muito inteligentes. Muito São muito inteligentes, muito geniais. criativos. Você mesmo- criativos, você- geniais. Você mesmo deu um exemplo esses dias de Thomas Edison. Relembra aí de novo aqui no podcast. O testemunho da mãe de Thomas Edison, né? Exatamente. Thomas Thomas Edison, quando ele tinha um pouquinho antes da sua adolescência, ele estava saindo da escola e o diretor e o professor mandaram uma carta para a mãe dele. E quando chegou lá, a mãe dele leu a carta e começou a chorar. E ele falou: mamãe, o que está escrito na carta? Ele falou: o diretor e o professor falaram que você é um gênio, que a escola não é tão avançada como você é, e você tem que ficar em casa que a mamãe vai ensinar você. Passados seus anos, ele inventou a lâmpada, Lâmpada elétrica. um gênio, e algumas outras invenções, mas essa foi a mais famosa. E a mãe dele havia falecido, ele retornou ao local onde a mãe dele morava, e entrando no quarto da mãe dele, ele abriu um livro, e ele encontrou aquela antiga carta do professor e do diretor. E quando ele começou a ler, a carta dizia assim: senhora Edison, segura o seu filho em casa, porque ele é um débil mental, ele atrapalha aqui na escola, não temos como ensinar ele, porque ele atrapalha tudo que nós fazemos. Na biografia de Thomas Edison está escrito: Thomas Edison, o menino que foi rejeitado pela sociedade, mas foi amado e encontrado pela sua mãe.
Pois é, tem vários outros casos assim. Sim. Então é que Deus nos batize de sabedoria, né? Sabedoria. E que a gente também se esforce a pesquisar, a estudar sobre, porque eu também acredito no poder da oração. É claro que a gente pode orar Sim. por essas crianças, né? Deus vir com um milagre. Agora, Deus também deu inteligência aos homens para estudar, Sim. para aprender sobre como se relacionar. Então a gente consegue. Já existem até escolas que são inclusivas nessa área, Sim. de entender como que é o jeito da criança e focar então essa criança na direção da qual ela vai ser um gênio na sua área. Essas crianças entram numa aula de matemática normal, numa escola, elas não vão entrar no processo normal. Mas se elas tiver algo com manual, agora, hoje em dia, tem tantos outros métodos que não é só aquele da caneta com papel e lousa. Não é mais assim. Então, e eles se destacam. Sim. É. Eles se destacam muito. É. Então, assim, toda criança não é preguiça. Não é que ele não quer fazer. Tem que ir a fundo e descobrir realmente o que está acontecendo. É. Isso aí. Olha. Nossas demais. crianças são muito especiais. Sim, sim. Né? Deus, tudo que Deus fez é perfeito. A palavra do Senhor diz. perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. E a Bíblia diz, e viu Deus que era perfeito, e no 7º dia descansou. Então, nós temos que entender isso, entregando tudo nas mãos de Deus. Davi e Cris, eu gostaria de agradecer a vocês por esse momento, de estar aqui compartilhando com a gente. Gostaria de agradecer minha esposa. Obrigado, Vá. Primeira vez que ela aparece na frente nem na igreja ela aparece na frente das câmeras. Olha. Né? Então, um privilégio estar aqui com ela. Vocês têm nos acompanhado, já a conheceram. Pode se acostumar, tá? É o primeiro podcast que eu faço junto com a Cris. Com Aí, minha ó. esposa. Primeiro, então, o primeiro que eu faço com a Valéria eu aqui. dei uma encostada aqui na cadeira, Não, aqui eu assim, também. cruzei o braço, Eu fiquei também, só aqui, fiquei ó. só observando. Babando, orgulhoso. É isso aí. De ver, né? Isso Tanto aí. conhecimento, sabedoria. Porque muitas vezes a gente aparece na frente das câmeras, É, YouTube, tal, e eu não conheço as esposas. Agora tô conhecendo as esposas. Viu aí, tal. gente? Quem sustenta a gente em oração, em cuidado. Eu costumo dizer lá na igreja que eu pastorei a igreja junto com a Valéria, mas a Valéria me pastoreia. Porque a palavra pastorear é cuidar. Então, fato. Quem me pastoreia é a Cris também. Então, tipo, eu sempre falo isso. Pastoreia é duro, né? Ou, Quem melhor conhece a gente? vocês viram esses dias aí, né? Vocês estão Quem aqui, melhor vocês viram conhece esses a dias aí. gente a não ser as Exatamente. esposas, né? Exatamente. Mas olha, Davi, aquela câmerazinha ali, Então, sua deixa eu câmera, dizer. faz, Cadê? É essa faz a daqui? sua consideração final, depois, Cris, para aquela câmera, depois que o Davi terminar. Então deixa eu dizer Faz para aquela vocês, consideração pra vocês final. que estão aí nos assistindo. Vocês olham e me vêm ministrando, né? Conhecem as canções e agora também meus 2 filhos, Caleb e Josh. Então vocês devem pensar que especial. Também, claro, o Caleb e Josh são filhos daquele ministro, do Davi Fernandes. Mas muita coisa que eles estão vivendo está sendo tão especial por causa da Cris, por causa do suporte que a gente tem em casa, a sabedoria, o amor, a forma de ajudar a apontar para o caminho correto. Então, se não fosse por causa dela, não estaria acontecendo o que está acontecendo na nossa família. Então, você que está assistindo aí, está passando por dificuldade, está difícil, não desista da sua família, ouça a sua esposa, deixa ela te cutucar na hora certa e te botar no prumo certinho aí. Tem alguns irmãos que dizem algumas frases assim: irmão, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça pelo menos a sua esposa. Um abraço para todos aí. Aí, Cris, sua câmera ali. Então, primeiro eu queria falar que você, mãe, mulher, né, falar diretamente para você, às vezes a gente acha que o nosso trabalho está sendo em vão, né? Às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente chora, né, querendo um colo, porque a gente é aquela que dá muito colo. Mas eu queria falar para você não desistir, não abrir mão, não entregar os pontos. Ser sempre essa coluna que Deus nos chamou para ser, né? Aquela que edifica o lar, realmente, né? Aquela que está ali dando suporte, né, para a nossa família. Então, assim, não desista, porque a bênção do Senhor está sobre nós, né, para abençoar a nossa família. E
é isso. Eu desejo que você seja cada vez mais sábia, né? E aquela vontade de largar tudo, de chorar, só ajoelha e conversa com seu amigo, que é o Espírito Santo, amigo de todas as horas. Ele colhe as lágrimas, ele entende, né? É aquele ali que tá abraçando, né? Que está ali consolando e que está nos fortalecendo. Então, é esse lugar que a gente tem que estar, na presença dele, que no final vai dar tudo certo, vai valer a pena. Um abraço, um beijo para vocês todos. Olha para aquela câmera lá. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí conosco. Dá um joinha, continue curtindo. E, Cris, pode saber que Jesus nos agraciou com a amizade de vocês. Posso te chamar de amiga? Eu digo mesmo para vocês. Quando vocês estiverem lá do Brasil, se precisar, você sabe o nosso telefone, liga para nós. Vocês a mesma coisa, vocês já sabem, né? E você, mulher, como mulher abençoada, mulher virtuosa, eu sei que Deus tem algo muito maior para vocês. Nós somos aquelas que levamos o nosso lar, nós direcionamos ele. É verdade. Se nós estivermos tristes, abatidas, nosso lar vai estar assim. Mas se nós estivermos alegres, contentes, firmadas, nosso lar vai estar firmado. Amém? Amém. Amém. Você que nos acompanhou, tivemos o privilégio aqui de falar sobre pais e filhos. Até o Davi tem música falando disso. Pais e filhos. Você que nos acompanhou até agora, não se esqueça, se inscreva no nosso canal aí. Vai estar aí nas nossas redes sociais. Aperte o sininho para todas as vezes que sair um vídeo novo, o YouTube te lembrar. E Deus em Cristo te abençoe. Sempre eu gosto de terminar com uma frase ou com um versículo, mas existe um versículo lá em Gênesis 12 que Deus fala para Abraão algo muito importante. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava falando a respeito de Abraão, mas acima de tudo estava falando sobre a descendência dele, que viria o Senhor Jesus. Não se esqueça, sua família é importante. Amém. Deus em Cristo te abençoe.